Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje nós temos um tema muito importante para estudar. Representa boas notícias. É um tema maravilhoso. Mas antes de começar o estudo propriamente dito, eu preciso dar para vocês uma explicação a respeito do comentário que está no finalzinho do último vídeo. Então eu preciso explicar porque é a continuação do que estava ocorrendo. Tá certo? A respeito da ameaça que alguém enviou no privado exigindo para apagar o vídeo com o tema O Poder da União, Deus tomou afronta contra ele mesmo e não gostou, porque apagou o vídeo, pois ele mesmo havia direcionado a colocar aquele vídeo. Ele afirmou que a pessoa que fez isso tentou várias vezes e de várias formas desacreditar o testemunho da Avivá. E em resposta a isso, Deus está pedindo contas. Deus considera o fato da quantidade de advertências que ele mandou antes e o tempo para o arrependimento. Como tudo isso foi ignorado e desprezado, Deus afirma que fará o que ele havia dito que faria e afirma que ele já começou a pesar a mão na vida, na família e no ministério dessa pessoa. Ou seja, Deus vai abalar toda a sua estrutura. Em relação a outra pessoa que destacou as folhas do caderno, Deus me direcionou a aconselhar e afirma que os conselhos devem ser aqui no vídeo. Então, segue os conselhos. Não importa o tamanho do sofrimento que o ser humano tenha que passar para enxergar Deus. Tem gente que só pode ser transformado por meio da dor. Não murmure na aprovação. Seja humilde, ore e jejue. Busque a Deus com sinceridade e intensidade, em jejum, em choro, em pranto. Confesse cada pecado. Se você quiser, você pode ser livre ainda hoje, pois só é livre quem quer. Deus trabalha com leis. Nenhum sofrimento aqui na terra pode ser maior do que o destino do lago de fogo. Aquela pessoa que você sabe quem é já está decretado para o lago. Quem decretou foi Deus e não eu. Eu passei anos da minha vida tentando aconselhar essa pessoa, mas ele pisou em falso e caiu do telhado. Lembre-se do som do tombo e do rosto morto dele na poça de sangue, no seu último sonho. É isso o que você quer para você? Você escolhe o mesmo destino que ele? A escolha é tua. Ninguém pode servir a dois senhores. Espero que fique bem. PS, eu ainda te amo. Agora vamos ao assunto da nossa aula de hoje. Vamos estudar dentro do tema Um Futuro Glorioso, tema que Deus ministrou ao meu coração. Eu vou ler Isaías 35, de 7 a 10, só para inspiração, depois orar e compartilhar o estudo. Antes disso, eu gostaria de dizer que foi muito difícil falar sobre o assunto do último vídeo, finalzinho. Eu estava resistindo muito, mas Deus ministrou que Ele quer o testemunho gravado em vídeo e eu teria que falar. Eu sou uma pessoa que já suportei muito na vida e suporto, então eu poderia suportar calada muita coisa, mas Deus quer que fale. Inclusive isso que eu acabei de falar agora, Deus ministrou cedinho, antes do vídeo, fale isso. Ele quer o testemunho gravado, ele quer o canal da Avivá ativo e quer os vídeos lá, não quer que apague nenhum vídeo. Então, assim, o testemunho da Avivá é para glorificar o nome do Senhor, é todo verdadeiro, a história é incrível, fascinante e tem a mão de Deus em cada capítulo da história. E o próprio Deus quer, mas, como é possível notar pelo meu jeito, né, falar de assuntos tristes, de dor e sofrimento, machuca e dói, é difícil para mim. Então eu não queria falar daquele assunto, só falei mesmo, porque Deus me orientou e eu preciso obedecer à risca. Mas esse assunto que eu vou falar agora é um assunto maravilhoso. O tema é Um Futuro Glorioso. Eu vou ler só 4 versículos, tá? Isaías 35, de 7 a 10, diz assim: E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos,
E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria. Alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Promessas de felicidade, restauração, enfim, boas notícias. Então, eu gostaria de orar consagrando esse vídeo ao Senhor e em seguida eu vou compartilhar, tá? Deus amado, Pai Santo, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero me colocar em Tua presença nessa manhã, te agradecer pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela Tua graça, pela salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor está direcionando cada capítulo dessa história. Eu te louvo, Senhor, eu exalto o Teu nome e eu quero consagrar o vídeo de hoje ao Senhor. Usa-me como instrumento de bênçãos em Tuas mãos. Eu quero nesse momento rogar a Ti por essas duas pessoas que foram mencionadas anteriormente no vídeo. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Inclina os Teus ouvidos, Senhor, para ouvir a oração deles. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Deus, no Teu juízo, lembra da Tua misericórdia, pois a Tua palavra diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu clamo a Ti pela minha vida, pela comunidade Avivar, pelo avivamento. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, tem misericórdia, livra os pequeninos. Oh Deus, está acontecendo tanta violência no mundo, Senhor, repreende toda violência em nome de Jesus. Envie Teus anjos poderosos com espadas e correntes na mão para estar lá onde está acontecendo a guerra, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor pelo livramento que o Senhor acabou de efetuar com aqueles 3 pequeninos da Avivar. A Tua mão poderosa agiu e o Senhor livrou. Oh Deus, eu te louvo pelo Teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, cuida da Avivar, da comunidade Avivar, de todos que pertencem a Avivar, dos meus irmãos, os amigos da Avivar. Obrigada por cada amigo que o Senhor escolheu para estar orando, intercedendo pela Avivar. Abençoe os avivalistas, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos erros. Coloca no coração de cada um a consciência da necessidade de estar orando, clamando, fazendo jejuns coletivos em nome de Jesus. Deus, nos direciona, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo e consagro ao Senhor esse vídeo, esse momento, esse dia, esse mês. Coloco em Tuas mãos essa semana. No nome de Jesus, de uma forma especial eu te peço pela vida dessas 2 pessoas que foram mencionadas nesse vídeo, no início desse vídeo. Abençoa, livra de todo mal, proteja, perdoa os seus pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar primeiro uma postagem que eu fiz no Face, na minha página, no dia 14/11/2021. Eu quero te mostrar que o que eu escrevia antes, há 4, 5 anos atrás, eu já sabia e compreendia. Mas como eu sou muito estratégica, algumas vezes eu resumia muito o texto, ou escrevia algo nas entrelinhas. Então eu peguei 2 textos que eu escrevi no passado para estudar hoje com você e mostrar essa realidade que é interessante da história, né? Eu sabia detalhes e quando eu vou ler hoje, parece que eu escrevi hoje, mas o texto está lá para provar quando foi postado. Reflexão Avivar, dia 14/11/2021. Estudo bíblico Albert Barnes, Promessas de Restauração. Eu escrevi na minha foto isso, promessa de restauração, e isso aqui. Está na minha página do Face. Este estudo é o resumo do rico argumento de Albert. É uma pequena adaptação da sua fala sobre as promessas de restauração descritas em Daniel 9:24, na qual Deus promete acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar as culpas, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, ungir o Santíssimo, Daniel 9:24, NVI. É uma declaração geral do que ocorrerá na cidade que havia sido selecionada com o propósito peculiar de ser um lugar onde uma expiação deveria ser feita pela transgressão humana. No texto, Deus declara de maneira notável o design final inteiro, que respeita a cidade inteira e o grande evento que caracteriza e se destaca entre as cidades do mundo.
Daniel 9, 24 a 27. Aqui o autor examina o significado das palavras e frases e depois investiga o cumprimento. As 70 semanas, seu total cumprimento será para a geração escatológica, ou seja, em especial a última semana, né? Daniel 8, 26. São determinados. Determinar é destinar, nomear, significa um propósito definido. Sobre o teu povo, o povo judeu, o Israel de Deus, os cristãos genuínos. Sobre o teu povo, significa o Israel de Deus. E não só aquele povo específico, o povo de Deus em geral. A nação a qual Daniel pertencia e a todo aquele a quem serve o mesmo Deus de Daniel. Para terminar a transgressão, aqui é a declaração do objetivo a ser realizado nesse propósito e o que ocorrerá durante esse período. Significa restringir ou ser concluído, finalizado, fechado. É terminar o pecado, o período de erros, é calar a transgressão. É o impedimento do mal. É uma descrição figurativa do perdão dos pecados. Selar o pecado é a ideia de removê-lo de vista. O pecado seria projetado, revelado para removê-lo. A ideia é uma limpeza e uma purificação completa. A influência do pecado está na transgressão humana, no caminho pelo qual ele poderá ser perdoado, sobre os métodos pelos quais será removido da vista e impedido de se levantar para destruir e condenar. Tais expressões, indubitavelmente, levariam a mente a esperar por algum método a ser divulgado, pelo qual o pecado pudesse ser constantemente perdoado e removido. No restante do versículo, há 3 coisas adicionais que serão feitas conforme necessário para concluir o trabalho. Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Vamos lá, trazer a justiça eterna. A frase significa literalmente causar o que está por vir. Refere-se a alguma ação direta de Deus pela qual essa justiça seria introduzida no mundo, começando pela cidade a qual a profecia se refere. Agora, essa parte que eu vou ler não está no texto lá, foi a parte que eu deixei nas entrelinhas lá e resolvi revelar aqui. Essa ação direta de Deus é representada por meio de um projeto pedagógico relacionado à área da educação mesmo. E essa cidade é a cidade amada por Deus, a cidade do avivamento mesmo, de onde começará a limpeza da terra. Continuando o texto que está lá no Face. O modo de fazer isso não está específico no texto, mas fica claro que é a administração de um governo justo e teocrático, uma ideia projetada em detalhes pelo dedo de Deus. Isso está lá no texto, e agora eu expliquei o mistério nas entrelinhas. Essa administração de um governo justo ocorrerá no período da implantação da pedra de Daniel capítulo 2. Você já sabe o significado da pedra, não é verdade? Pois é. Está entendendo? E para selar a visão e a profecia, o significado é que a profecia estava completa, a consumação e plenitude da mesma. São palavras de esperança, consolo e encorajamento. Significa ratificar, confirmar e concluir. Isto é, a justiça eterna será dada aos piedosos e as previsões dos profetas serão confirmadas e cumpridas. No final do versículo diz, e ungiu o Santíssimo. Está falando do lugar santo, um templo, que será reinaugurado, reconsagrado, purificado. Já se sabe até qual local é o endereço exato. Essa parte também eu acrescentei agora. Quando eu escrevi esse texto, eu não sabia o nome do templo, eu confesso. Isso aqui foi depois. E aqui eu acrescentei, né, que já se sabe o nome desse templo que será reinaugurado, reconsagrado e purificado. Continuando o texto que está lá no Face. Se você quiser tirar dúvida, pode ir no Face. Você vai ver que está na minha página. A expressão é usada para denotar a consagração a Deus de um determinado local situado na mesma cidade referida. Essa parte está no texto e essa que eu vou ler agora, eu acrescentei agora, porque no dia lá eu não quis explicar. A propósito, você já sabe o endereço, né? Aguardamos a sua visita. Será uma honra para a nossa comunidade. Já que eu estou falando da comunidade, do Belo e Santo Monte. Já sabe o endereço está muito bem divulgado e nós aguardamos a visita dos amigos de Deus e os amigos da comunidade Avivar. Um futuro lugar separado para o uso sagrado, onde Deus habitará, será morada do Senhor, como uma metáfora para descrever o belo e santo monte do Senhor. Essa parte também está lá no texto.
adaptação de Albert Barnes, glória a Deus. Ou seja, esse Albert escreveu e eu adaptei. A maioria do argumento é dele, eu não nego, é dele. Eu peguei a ideia dele, por isso eu escrevi aqui. E eu apenas adaptei algumas palavras, porque eu compreendi e Deus me deu discernimento quando eu li o texto dele. Né? Deus deu sabedoria e inspiração para ele entender, compreender os mistérios. Ele escreveu o texto e eu adaptei o argumento dele. O nome é Albert Barnes. Pronto, agora ainda não terminou o estudo de hoje, tá certo? Vou te pedir licença um minutinho que eu quero tomar água, tá bom? Eu ainda estou um pouco assustada com a situação do vídeo anterior que eu pronunciei, porque eu considero como algo assim gravíssimo mesmo. Aí fiquei um pouco assustada. Eu também me assusto facilmente, como qualquer criança, né? Eu me assusto facilmente. Mas o fato foi grave demais e é grave demais. Por isso eu fiquei um pouco assustada. Mas eu estou orando, Deus me confortando, me consolando. E eu agradeço pelas orações de vocês também, tá bom? Muito obrigada. Licença um minutinho e vamos voltar para continuar já já. Deus me usa muito na área da escrita. Então, esse foi o método que Deus escolheu para me usar. Muito mesmo na área da escrita. Então, muita coisa que eu escrevo, eu recebo inspiração do Senhor, em especial o PPP do Pequena Luz, o documento registrado em 2012. Então, tem situações que eu vivencio que o próprio Deus dita e eu escrevo. E outras situações ele apenas me inspira. Outras situações é apenas o meu ponto de vista. Quando é o meu ponto de vista, eu erro muito. Porque eu estou aprendendo como todo mundo. Quando é Deus que ministra, Deus dita e não tem erro. Como o PPP do Pequena Luz, né? O Pequena Luz. Porque o sonho de Deus, o ideal de Deus, que ele foi ministrando. Mas nessa área da escrita, realmente Deus me usa muito e eu amo escrever. Eu gosto de registrar tudo, sempre usei essa ideia, eu aprendo escrevendo, né? Cada um aprende de um jeito diferente, eu aprendo muito escrevendo. Então, Deus quer que eu escreva, né, meus cadernos, não quer que ninguém destrua meus cadernos, Deus quer que eu realmente registre e compartilhe os vídeos aqui no canal. É muito importante esse testemunho, representa o cenário profético do avivamento. Por isso Deus quer aqui. Então, agora, a parte da postagem do dia 15/11/2019, há 4 anos atrás. Este eu não compartilhei novamente em 2023. Eu não compartilhei, mas entrando lá dá pra ver que no dia 15/11/2019 eu postei esse texto. No caso, esse aqui eu resumi, porque o texto estava enorme, detalhado demais, mastigado demais. Então eu resumi e copiei essa parte aqui. Mas veja que é a continuação do que eu acabei de ler. Do outro texto. Tema: o caminho para o alvo. É um dos temas mais importantes da escatologia. Vamos falar da perspectiva do caminho plano. Nosso caminho até o alvo é chamado de caminho plano ou caminho de santidade. É o mesmo caminho do avivamento. Diz respeito ao período em que vivemos e é o próprio Deus que nos capacita e molda o nosso caráter durante esse processo. Nos transforma de glória em glória durante o tempo que se chama hoje, no tempo presente. Em cada uma das etapas, Deus tem uma forma diferente de tratar conosco. Ele é criativo, estratégico e dinâmico. Deus é criativo, estratégico e dinâmico. Está presente em cada situação na vida dos seus filhos. E é Ele, o próprio Deus, quem prepara tudo, agindo em todo o tempo nos bastidores dessa história. Ele prepara e aplana esse belíssimo caminho. Os limpos e consagrados terão o privilégio de andar no caminho da salvação, lado a lado com Jesus, que é um processo de santificação para levar a Sião. As pessoas cegas, surdas e coxas receberão visão, audição e capacidade de caminhar, respectivamente. Elas também receberão perdão, passarão a ser objetos de compaixão e esperarão pela plenitude da redenção por meio de Cristo Jesus. E com cânticos de alegria habitarão na cidade de Deus, onde desaparecerá a tristeza e o gemido. Isaías 35, de 8 a 10. O caminho se tornará claro e as pessoas andarão em santidade. Em Isaías 11:16, essa passagem preparada pelo Senhor é uma ilustração da certeza e da excelência da reunião depois do exílio. A restauração de volta à terra prometida acontecerá
para o remanescente fiel escatológico, simbolizando a eliminação das barreiras entre os remidos e outros povos. Isaías 19, 23. É uma mensagem de consolo. Eles serão livres de todas as formas de males. Ou seja, Deus investiu em todos os aspectos da vida humana, conforme o ideal lá do projeto Pequena Luz. É Deus tirando os tropeços. Num determinado estágio, a restauração final será plena e visível a toda a criação. Isaías 43:5, 42:16. É Deus completando a promessa de agir no futuro a favor do seu povo. Isaías 49:11-12, 57:14-15. Deus viverá em comunhão com aqueles que humildemente se arrependerem e estará presente com todo aquele que andar de maneira prudente diante dele em santidade e temor. E isso nos encoraja de forma enfática. É Deus quem vai levantar um estandarte, uma bandeira entre as nações, na cidadezinha escolhida por ele para começar o seu reboliço santo. Isaías 62:10-12. É nosso maravilhoso Deus direcionando o seu povo, trazendo seu reino de forma mais completa. Isaías 52:1. 60, do 20 a 22. Uma cidade inteira será purificada. Isaías 52:1. Isso vem do coração e da alma de Deus. Representa o estágio final da história de salvação. É uma nova aliança com Deus. O povo de Deus arrependido será abençoado para sempre. E na cidade inteira brilhará a glória de Deus. É uma nova aliança, uma espécie de renovação da aliança. Entende? Metaforicamente falando, e essa expressão nova aliança mesmo está dentro dessa realidade, desse contexto. A santificação produz, vamos ver aqui, a santificação produz mudança de conduta, transformação do caráter, o exercício de hábitos espirituais, aperfeiçoamento contínuo em todas as áreas da nossa vida, abandono do pecado, crescimento espiritual. Será um desenvolvimento pleno, completo e excelente. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade que produz liberdade e não uma vida de impureza que gera escravidão. Um coração arrependido é prontamente atendido pelo Senhor. Está claro nas Sagradas Escrituras que o desejo de Deus é nos preparar, corrigir, ensinar e santificar. Que possamos abrir a mente e o coração para Deus agir em nós e através de nós. Se deixarmos de olhar para as verdades bíblicas, para olhar para outras situações e pessoas, perderemos o foco. A distração poderá nos fazer tropeçar. Sejamos prudentes e cautelosos, sabendo que sem esse caminho de santificação não contemplaremos o tão sonhado avivamento. Esse avivamento está no coração de Deus e certamente é a última coisa que o diabo quer que aconteça. Claro, é uma promessa bíblica que vai acontecer de qualquer jeito, gente, mas a maioria das promessas de Deus depende de obediência. Então, muitas vezes demora de chegar porque o povo ainda não entendeu a importância de fazer o jejum, de buscar. Sem santificação ninguém verá o Senhor. No mundo tem mais oposição do que gente concordando, querendo ser amigo de Deus, querendo interagir com o Criador, buscando com sinceridade. Porque todo mundo erra. A diferença está em se arrepender e buscar com sinceridade ou em permanecer com o coração duro, orgulhoso, permanecer no erro, entende? A diferença está aí. Porque se buscar, Deus é tão perdoador, Deus é tão misericordioso, Ele não resiste às lágrimas. Se buscar e orar com sinceridade, Ele vai ouvir, estender a mão e perdoar. Se perguntar, Ele vai responder. Deus é um Deus de relacionamento. Deus gosta de se relacionar com o ser humano. Não é necessidade de Deus. Deus é completo. Ele não necessita de nada. Mas Ele gosta. Ele gosta de se relacionar. Não tem necessidade, mas gosta. Deus é um Deus de relacionamento. Já o ser humano gosta e tem a necessidade. O ser humano tem mesmo a necessidade. É evidente que a vontade de Deus vai acontecer. O Deus criador de todas as coisas e o dono de tudo por direito é quem dá a última palavra nessa história. O diabo e seus representantes passarão vergonha perante a face do mundo. O diabo e seus representantes passarão vergonha perante a face do mundo. Da parte de Deus, Ele garante que será perfeito, pleno, maravilhoso, sublime e glorioso. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais, até o dia pleno clarear. Provérbios 4:18. Com louva e doçura, Cléia Duan. Eu escrevi no estudo lá assim, com louva e doçura, Cléia Duan.
Escrevi dessa forma: Projeto de Geração Escatológica, lição 11, Isaías 35, 8 a 10, foi o principal texto que eu peguei. Irecê, 15/11/2019. Está escrito desse jeito na foto e a postagem está lá. Não parece que eu escrevi hoje sobre o caminho de santidade, sobre isso tudo? Não parece? E, de fato, de verdade, um complemento ao texto anterior que eu escrevi em outra data. Tem vários e vários textos, vários e vários cadernos. Quando eu fazia, eu sentia a inspiração para fazer aquilo. E eu entendia que tinha a ver com a cidade de Irecê, com as promessas de restauração e avivamento, tudo isso. Então, é assim interessante e mostra para você que, de fato, de verdade, Deus me usa na área da escrita. Então, assim, eu sei que é simples escrever em um simples caderno em forma de rascunho, mas eu gosto de escrever em forma de rascunho, sabe? Não é motivo para criticar porque eu escrevo em cadernos. O importante é registrar aquilo que Deus está colocando no coração. Cada um tem a sua forma. Tem gente que prefere, né, falar e não escrever. Outros preferem digitar diretamente no computador e guardar em um arquivo. Outros até mesmo têm condição de editar para alguém escrever. Mas eu gosto de escrever em cadernos. E é a forma que Deus me usa, você entende? Bom, eu gostaria de terminar com uma brincadeira, fazer uma rapidinha de perguntas e respostas dentro do tema. Quem sou eu? Não, o objetivo dessa brincadeira é assim: essa brincadeira ajuda a conhecer melhor uns aos outros, diminuindo assim os conflitos e as dificuldades de relacionamento. Dá para fazer com a turminha de quarto e quinto ano, adaptando as perguntas, de duplas, depois troca as duplas. É bem interessante mesmo. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo fazendo aqui essa brincadeira, tá certo? Que de alguma forma é pedagógica, é educativa. Só um minutinho, já volto. Perguntas e respostas, tema: quem sou eu? Eu escrevi 24 perguntas. 1. Uma dificuldade: confiar no ser humano. 2. Um medo: da maldade humana. 3. Uma esperança: a restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. 4. Uma certeza: minha salvação. 5. Um sonho: agradar o coração de Deus. 6. Um desejo: é o mesmo sonho, também é agradar o coração de Deus. 7. Alimento preferido: chocolate e lasanha. 8. O pior alimento: doce de buriti. Eu acho que é o único alimento que eu não gosto, porque eu gosto de quase tudo de comida. 9. Uma cor: rosa. 10. Principais características externas: vaidosa e feminina. Não é feminista em relação à ideologia feminista. Eu discordo de tudo da ideologia feminista. Feminina é no sentido de a mulher gostar de coisas de mulher, como pintar as unhas, maquiagem, salto alto, enfim, ter características bem femininas mesmo. No que diz respeito também aos sentimentos, mais emoção do que razão, a sensibilidade, a doçura, isso tudo está também dentro dessa questão. A mulher muito feminina é assim, não é feminista, tá certo? Vamos lá, algumas características internas, falar só umas. Fé, determinação, sensibilidade, pureza, doçura, carinho, estratégia e complicação. Complicação é no sentido de ser uma pessoa muito intrigante, é assim que se diz? Intrigante, cheia de mistérios, difícil demais de se compreender. É nesse sentido complicado. É seu melhor amigo? Jesus, é óbvio. Passatempo preferido? O contato com a natureza. Eu adoro a natureza? Não. Eu adoro o Deus que fez a natureza. Eu amo ficar em contato porque eu admiro os detalhes e a beleza da natureza. Mas eu não adoro a natureza, eu adoro o Deus que fez a natureza. Tá bom? Que isso fique bem claro. 13. Sua maior alegria foi conhecer Jesus e entregar a minha vida a Ele. Essa é a minha maior alegria. 14. Sua maior conquista: cativar o coração do Pai, receber sua bênção, amor, aprovação e ter intimidade profunda com Ele. 15. A pior coisa é a injustiça. Triste, eu não suporto. 16. A melhor, o amor de Deus. 17. Quem mais cativa e atrai seu coração é o próprio Deus. 18. O que espera para o futuro? O avivamento do Brasil. 19. Sua melhor experiência na vida: conhecer a Deus, os segredos do seu perfeito coração. Minha melhor experiência é essa: conhecer os segredos do coração de Deus.
20. Sua pior experiência. Quase perdi a minha filhinha quando ela tinha 8 meses. Foi aquela experiência que eu vivi negativa, do espírito de morte que quase matou minha pequena. Eu já relatei aqui em um dos vídeos. Ali foi a pior e mais dolorosa experiência, porque ela de fato quase morre diante dos meus olhos. E para uma mãe, gente, para uma mãe é difícil demais. A ligação é tão forte entre mãe e filhos. O amor é tão grande que ter que presenciar isso, sabe? Então foi a experiência mais negativa e dolorosa de toda a minha vida. É difícil até falar. Assim, quando eu lembro da tristeza, da dor, sabe? 21. O que seria a pior coisa para o ser humano? Eu coloquei, né? Ir para o lago de fogo. Sem dúvida, não tem coisa pior. 22. Uma frase marcante. Eu te amo em Jesus. 23. Uma música que marcou a sua vida. Bom, esse aqui é o seguinte. Eu ouvi a primeira vez em uma situação delicada da minha vida, que eu estava precisando ouvir. E aí eu quis chorar e tudo, marcou a minha vida. Em outras situações que eu ouvia, eu sempre estava necessitando ouvir aquilo. Eu achei tão lindo que eu adotei assim, eu pensei, essa é a música da minha história. Essa será a música da história da minha vida. Inclusive eu já até cantei em alguns vídeos um trechinho da música, porque assim, me marcou, me marca até hoje. E eu acho linda demais e acho que parece comigo, com a minha história. Eu já vi um grupo cantando, já vi uma pessoa só, eu acho que pertence a um grupo. Eu sei que a música diz assim, eu vou cantar só um trechinho, tá bom? A música diz assim. Tão linda a vida com Jesus, tão doce assim, nunca pude imaginar. Tua voz falou ao meu coração, suave como a brisa que vem do mar. E este amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. Tão triste a vida sem Jesus, sozinha eu jamais quero ficar. Te amo, ele me disse assim, não chore, estou sempre junto de ti. E este amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. Eu acho linda demais essa canção. Então, cada palavra da canção fala fortemente ao meu coração. Então, essa é a minha música, apesar de que eu não sou autora. Então, como você define Deus? Pergunta 24. Como você define Deus? Quem ele é para você? Já falei sobre isso em vários vídeos, né, gente? Ele é a maior beleza do universo, é tudo o que existe de mais lindo e perfeito. Seu amor é inexplicável, glorioso, sublime, sensacional e extraordinário. Ele é tudo para mim. É o ar que eu respiro, é a minha esperança e é o maior amor da minha vida. Eu sou completamente apaixonada por Deus. Tem algumas coisas aqui desse questionário que nem Lico sabe. Porque ele não sabe, porque ele não pergunta e não me dá espaço para explicar. Nem sempre é possível conversar. Às vezes eu tento explicar e ele faz isso. Eu acho que é por isso que Deus criou uma situação para falar algumas coisas aqui no vídeo. Se for tentar falar pessoalmente, nem sempre dá. Muita coisa ele de fato não quer ouvir. Principalmente a explicação do significado das coisas espirituais. Então, como não tem como falar, esse questionário vai ajudar também ele a entender algumas coisas que ele, apesar de estar casado há tanto tempo, nunca demonstrou interesse em saber. Então, eu me chamo Cleia Duão, a figura de Esté foi uma comparação feita por Deus, sei quem eu sou e conheço o meu papel no mundo. Certo? Deus fez uma comparação. Eu sou Cleia Eduão e essa é a minha história, a história da minha vida. Eu agradeço a vocês que acompanharam até aqui, que Deus abençoe grandemente sua vida, que Deus abençoe grandemente a cada ministério representado.
E também para você que não perde um capítulo da minha história, porque eu sei que você não perde, saiba que eu te amo em Jesus. Então, até breve, Deus abençoe e continue orando pelo avivamento do Brasil, certo? Firme e forte.